Então, todos apostos, vamos iniciar. Boa noite a todos. Eu gostaria de agradecer ao Eduardo Gaban, professor de Direito Econômico, advogado, e co-líder do Núcleo de Estudos de Concorrência e Inovação da PUC de São Paulo, e do qual nasce o Instituto Brasileiro de Concorrência e Inovação, que realiza esse evento. Estou aqui com 4 ilustres profissionais do universo do antitrust e da concorrência, começando pela senhora Cristiane Alckmin-Schmidt, né, que foi ex-conselheira do CAD, e atualmente ela exerce nada mais nada menos que a Secretaria da Economia do Estado de Goiás. Né? Desafios pequenos. Mínimos. Estou muito feliz em estar contigo, Cristiane. Grande prazer. E ao lado também ex-conselheiro do CAD, um professor conhecido de muitos que atuam no antitrust, na concorrência e na economia, Dr. Paulo Furquim, que foi conselheiro do CAD, como eu disse, e hoje é professor do INSPER. Boa noite, Paulo. Boa noite para vocês. Pelo aqui. E também outro professor, o professor Vicente Bagnoli, não menos importante que os demais, professor do Mackenzie de Direito, advogado, e em conjunto com a professora Juliana Domingues, diretor da Ascola Brasil. Obrigado pelo convite, Gabriel. Eu que agradeço. Eu gostaria aqui de fazer apenas um ajuste de última hora, que o nosso convidado, Gianluca Lorenzon, infelizmente foi convocado para uma reunião de emergência do Comitê de Crise da Covid-19 pelo ministro. Então, infelizmente, ele não pôde participar desse debate, né? Mas desejou realizá-lo tão logo ele seja liberado lá do compromisso do Ministério. Nos próximos dias, a gente pode tentar marcar uma outra e vai ser muito bem-vindo. Tá? Durante esse evento, né, que eu pretendo conduzir, eu vou ser o bad cop, que vai interferir quando o tempo estiver um pouco exagerado. Já peço a todos as escusas, mas vou fazer para procurando deixar que esse debate flua e que o conhecimento de vocês possa ser aproveitado por quem quer que esteja nos assistindo. Tá? Então, a gente vai seguir um roteiro que vocês todos têm, e de modo que vai haver uma apresentação, são 3 blocos, uma apresentação, e todos vão poder apresentar questões, comentários, né? E a gente vai também procurar responder eventuais questões que recebamos de quem esteja nos assistindo, né, pelo YouTube, pelo canal da Ascola, que novamente agradeço aí ao professor Vicente por viabilizar a utilização desse canal, diante da questão técnica do IBCI, no tempo de estruturar o seu próprio canal. Tá? E não menos importante, por fim, nós contaremos também no último bloco, provavelmente, com mais um professor que se dedica aí ao tema da concorrência, que é membro do governo, atua no Ministério da Economia, o professor André Santa Cruz. Tá? Agora ele está dando aula, então logo ele finaliza a sua aula, ele vai ingressar e nos brindará também com o seu conhecimento, suas intervenções. Muito bem, então, no primeiro bloco, a gente vai conversar um pouquinho sobre cooperação e colaboração entre concorrentes. E eu gostaria aí que o professor Paulo Furquim tomasse a palavra e nos brindasse aí com o seu conhecimento. Professor Paulo. Obrigado, Eduardo. Bom, primeiro, aqui, a gente já papeou um pouquinho antes da transmissão ao vivo para todo mundo, mas eu torno público aqui o meu cumprimento à Cris. É um prazer aqui reencontrá-la, aqui o Vicente também nesses quadradinhos, né? E espero que a gente possa encontrar em 360 graus brevemente. E ao Eduardo também fazer esse simpático convite. Foi o tema do Eduardo que trouxe, de poder compensatório e nessa perspectiva de acordos entre concorrentes. Então, seguindo aqui o script, eu vou procurar fazer uma introdução de 5 minutos, para aí a gente ter um tempo para conversar sobre o assunto, né? Bom, então, sim, poder compensatório, mas dentro desse contexto de acordo entre
concorrentes. Poderia ser fusão, né? Poderia ser outra espécie de formação de poder. Então, o que é isso? A gente está falando aqui de uma agregação de competências, de capacidades, e por isso a ideia de poder, né? Que tem um efeito, o efeito de se contrapor a um poder que é pré-existente. Então, aí, literalmente, a gente tira isso do próprio termo, que é super claro em si, né? É uma ideia que está associada muito ao John Kenneth Galbraith, que foi um dos primeiros a vocalizar o poder compensatório dessa forma, mas que, na verdade, está na história de Proust há muito tempo. Então, por exemplo, quando se teve assim, a Sherman Act, para ir o mais distante possível nessa história, quando se teve o Sherman Act, tinha ali um problema que emergia nos Estados Unidos, que era a formação de conglomerados, de trusts e tal, e a resposta da sociedade foi o Sherman Act. Mas houve outras respostas da sociedade. Foi ali que cresceu o cooperativismo. Com vários agricultores se reuniram para negociar conjuntamente sua produção para se contrapor a grandes empresas que estavam lá, tinham crescido muito recentemente. E algo semelhante aconteceu no mercado de trabalho. Também os sindicatos se formaram muito nesse mesmo período. Também foi uma resposta da sociedade ao mesmo problema real. E é interessante que os sindicatos foram justamente foram as primeiras condenações no Sherman Act foram sindicatos, né? Padrões diferentes de resposta da sociedade o mesmo problema, como a Clayton Act isentando os sindicatos com uma política antitruste, né? É uma coisa muito comum, principalmente no meio da cadeia produtiva, essas relações que têm poderes pré-existentes e formação de poderes, mas é interessante que é pouco utilizado no antitruste, né? Relativamente pouco utilizado. E eu sugiro, assim, eu submeto que um dos motivos é que o modo de aplicação de uma regra ela é simplificadora, normalmente faz parte do processo de aplicação de uma regra, simplificação. E quando a gente aplica, né, principalmente quando se aplica de modo mais mecânico, assim, as normas de concorrência, tem ali uma presunção de uma oferta, um conjunto de empresas que interage com consumidores finais ou consumidores pulverizados. Tem uma ideia assim de aqui se formou o poder e lá tem um conjunto enorme de anônimos. E aí tem até uma curva de demandas, os economistas vão utilizar esse modelo predominantemente. Mas a realidade pode ser muito diferente, que frequentemente é. Por exemplo, autopeças negociando com montadoras é uma coisa completamente diferente, a gente não consegue nem falar exatamente uma curva de demanda, né? O que existe ali é um processo de negociação, né? E isso pode ter um conflito interessante na defesa da concorrência, porque na aplicação mecânica da regra, concorrentes ou aqueles que parecem ser concorrentes, eles se juntam entre um acordo, já fica ali, já levanta uma bandeira laranja. E algumas vezes pode-se concluir que ali tem um ilícito, apressadamente, né? Vou dar alguns exemplos. Tá? Então, vamos pegar um caso de cooperativa de médicos. Uma cooperativa de médicos que juntam médicos de especialidades diferentes. Então, ali tem um cardiologista, um obstetra, e por aí vai. Né? Reuniu esse grupo de pessoas, que podem ser 30 médicos com especialidades diferentes, para negociar com o plano de saúde. Né? Estão negociando coletivamente. Então, assim, é comum ter uma reação, opa, né? Será que pode isso? Mas vejam que aqui não é nem, de verdade, eles nem são concorrentes. Eles são médicos com especialidades diferentes, eles não estão nem concorrendo entre si. O obstetra não concorre com o cardiologista. Mas assim, a reação pode ser já, opa, na aplicação mecânica, médicos se juntaram para negociar coletivamente. Né? Um outro aqui que me parece interessante é quando o objeto da cooperação não é o típico da formação de um cartel. Né? Então, por exemplo, concorrentes se reúnem para uma demanda de mudança regulatória ou um porto seco, que são coordenação entre concorrentes e que alguém poderia, na primeira mão, assim, ter alguma
prevenção, mas no final das contas é pró-competitivo, porque eles estão gerando um bem coletivo. Assim, no caso, calçadistas de Franca se organizam para montar um porto seco que facilita o desembaraço dos calçados de todos eles, né? Então isso acaba sendo muito benéfico. E agora eu entro no mais polêmico deles, que seria uma negociação coletiva entre concorrentes mesmo, né? Então, tem muitos casos que já passaram pelo caso de médicos negociando com planos de saúde, mas eu vou pegar um caso mais contemporâneo aqui. Imaginem motoristas de aplicativos, eles se reúnem num grupo para negociar com Uber. O quanto o Uber cobra deles, cobra 25%, digamos que eles negociem, queiram negociar coletivamente para que esse montante se reduza quanto o Uber cobra deles, né? Vem uma pergunta: será que isso é lícito ou ilícito? Assim, a aplicação muito mecânica poderia já concluir, é ilícito, né? Mas não me parece tão simples, porque aqui tem uma negociação de um pessoal que está absolutamente pulverizado com alguém que, exatamente o contrário, tem uma posição bastante confortável de barganha. Outro exemplo real: produtores de cana-de-açúcar negociam coletivamente com as usinas de cana-de-açúcar, usinas de açúcar e etanol, que também negociam coletivamente entre si. Existe, é assim, né? Eles fazem isso. O Consecana. Consecana reúne esses dois grupos. E essa é uma aplicação muito mecânica, que já é um problema, e não quer dizer que não tenha, não estou dizendo que não tenha um problema, mas o que me parece é que é difícil caracterizar esses casos como um ilícito per se, ou como tem sido utilizado mais frequentemente aí na defesa da concorrência do Brasil, essa ideia desse ilícito por objeto, quando aqui se tem uma característica bem distinta de um cartel clássico. E eu diria que talvez a principal característica seja essa de uma precificação no cartel clássico, que é unilateral. A vítima do cartel clássico, ela simplesmente não tem ciência do que está se passando, ela simplesmente recebe preço mais negociação. Então, isso é caracteriza um poder compensatório que pode eventualmente ter efeitos benéficos de um poder, eu diria mais do que compensatório, de um poder que é exercido unilateralmente, e aí ele muito provavelmente vai gerar prejuízos para a sociedade, né? Então, meu ponto é que quando você tem essa situação que é bastante distinta, você não está negociando com consumidores pulverizados, mas tem ali uma relação numa cadeia produtiva, essa aplicação mecânica de uma prova de cartel pode ser problemática, né? Talvez seja interessante você ver esse objeto como as características que ele tem e fazer uma análise um pouco mais aprofundada. E acho que isso é controverso, né? Acho que isso é controverso, mas é o que eu deixo aqui na mesa por hora. Fico por aqui. Ótimo. Muito obrigado, Paulo. Estou tentando tirar o mute do Vicente. O Vicente tira seu próprio mute, tá bom, Vicente? Tá bom. Olha, eu acho que o Paulo apresentou, como eu esperava, de maneira bastante completa esse tema, né, e bastante precisa. E isso, de fato, desde que eu comecei a atuar nessa área antitrust no ano 2000, né, até a presente data, ou seja, 20 anos, eu não vi, de fato, o CAD majoritariamente se posicionar de uma maneira a trabalhar numa análise casuística, né, individual, uma tendência de análise casuística dos acordos entre competidores. E a tendência que eu venho notando, que aí eu gostaria de até dar deixa para o Vicente fazer algum comentário, para a Cristiane,
é uma tendência que, pelo contrário, ao invés deles, com o crescimento da curva de aprendizagem na análise antitrust no Brasil, o CAD vem sinalizando estar cada vez mais suscetível a adotar modelos prontos e rápidos de análise, como esse que o Paulo bem descreveu do ilícito por objeto, que, assim, na minha concepção, como jurista, tem sérios obstáculos para ser aceito no direito brasileiro, né? Na própria lei antitrust, 12529. Mas, enfim, sem monopolizar a palavra, o que o Vicente acha, ou a Cris? Seria interessante ouvi-los. Ladies first. Obrigada. Bom, primeiramente eu quero agradecer o convite. Foi uma honra agora, depois de passar mais de um ano aqui focada na parte tributária, na parte fiscal, em todos esses problemas que a gente está tendo que enfrentar aqui no estado de Goiás, que não são pequenos realmente. Falar de antitruste é uma delícia. Então, eu quero agradecer muitíssimo, Eduardo, o convite, e principalmente aqui estar com dois colegas nossos aqui, né, de velhos tempos, né? Vicente e Paulo Furquim, principalmente, meu colega economista aqui, e que, como sempre, fez uma brilhante introdução aqui ao assunto. Então, só para corroborar um pouquinho essa discussão, eu acho que tem 3 pontos que vale ressaltar até para quem nos está escutando, né? O primeiro é que a justificativa da intervenção do regulador ou do CAD é porque existem falhas de mercado, né? E, em geral, quando a gente está falando de CAD, a gente está falando de poder de mercado, né? Que é uma falha de mercado. Poderia ser contratos incompletos, né? Poderia ser a questão de externalidades, que em muitos casos a gente também vê. E, no caso, quando a gente está com uma cadeia produtiva e tem 2 relações ali, a gente também pode colocar a questão da simetria de informação, que é o caso quando a gente está olhando a cadeia de medicina suplementar, né, de saúde suplementar, onde a gente pode ver ali tanto uma seleção adversa, onde você não conhece o tipo, e aí você pode tomar proveito, né, aquele beneficiário pode tomar proveito do plano de saúde, como também você pode ter aí a questão do risco moral de você fazer uma atitude, de você usar mais o plano de saúde do que você precisa, simplesmente porque você tem aquele plano. Então, existe aí um problema de principal viajante, que na literatura da economia a gente tem diversos exemplos, e então esse é um primeiro ponto importante a ressaltar, ou seja, a intervenção do CAD, a intervenção do regulador, nós todos aqui eu acho que temos uma formação de livre mercado, mas a gente entende que a gente precisa sopesar, né, as falhas de mercado que aí existem com as falhas de governo, e a gente tem que tentar fazer com que as falhas de governo sejam as menores possíveis para a gente poder interferir naquela ação e poder, de fato, melhorar o bem-estar da sociedade, né? Esse é o primeiro ponto. Outro ponto que eu queria ressaltar, que é um ponto que eu ressaltei em diversos votos meus, um pouco, né, quando eu falava até de poder compensatório na questão dessa questão dos médicos, hospitais, operadoras, né, na saúde suplementar, é que o CAD ele deve atuar sempre quando há abuso da posição de mercado, né, da posição dominante ou do poder de mercado. Mas se você não tem o poder de mercado, então não há razão para você falar de abusos, logo não há razão de você falar de uma atuação do CAD. O que eu quero dizer? Eu quero dizer que nessa situação onde quem colocou de uma relação, como a gente coloca, né, por objeto, né, ou que é o per se, ou então você fazer uma análise pela regra da razão, em muitos casos que eu vejo, olha, esse aqui trata-se de uma ação coordenada de fixação de preço, no caso da cadeia de saúde suplementar, né? Muitas vezes os conselheiros, já que é isso, portanto, está condenado, já condeno e coloco uma multa. E eu acho que aí falta o que meu ponto 3 de observação, que eu acho que é muito pertinente nesse caso, que eu também sempre trouxe essa questão, é que a gente tem a análise antitruste, ela precisa ser feita com muito cuidado e de caso a caso. Você pode ter a teoria econômica, você pode ter as leis que estão ali, a nossa 12.529, a gente pode ter todo um arcabouço
né, de que você tem que analisar mercado relevante, analisar a possibilidade de poder de mercado, analisar a probabilidade de exercício de poder de mercado, mas muitas vezes a gente esquece de olhar a questão das eficiências de mercado e onde entra ali o poder compensatório. Então, a análise do poder compensatório, eu fiz 2 votos, um deles, não sei se vocês se recordam, foi do Simba, daquela joint venture que era da SBT, Record e Rede TV, onde eu fiz uma extensa análise do poder compensatório e disse, aqui não há. Né? E eu disse que ali, na verdade, o objetivo daquele ato, né, que foi uma joint venture, foi colocado como uma joint venture, na verdade, fazer um preço conjuntamente. Eles queriam se juntar para poder aumentar o preço na transmissão do conteúdo e programação linear de TV aberta para operadoras de TV paga. Então, aquele caso, eu fui contra. Mas nos casos de saúde suplementar, em geral, eu tinha que analisar caso a caso, como você mesmo colocou, Eduardo. E, em alguns casos, até mesmo dentro do mesmo processo administrativo, tinham mais de 20 players ali para a gente julgar. Né? Alguns eu julgava que deviam ser condenados e outros não, mas porque eu fazia sempre uma análise de poder compensatório, que, no fundo, é uma análise de eficiência, como o Paulo colocou, é sempre quando você tem uma relação de 2 partes, onde você tem um poder de mercado pré-existente. E aí eu trouxe uma ideia que, claro, foi uma alusão ao que a gente chama de hardcore cartel, que você tem ali fixação de preço e quantidade, divisão de mercado e também a caso de licitações, em que, nesse caso, e eu sei que eu vou ser polêmica aqui, né, como nas vezes que eu coloquei, porque eu entendo que para os advogados isso é uma questão um pouco mais, mais difícil de aceitar essa ideia, mas qual era o meu entendimento do per se? Não estou dizendo que eu estou certo, estou dizendo qual era o meu entendimento, qual continua sendo minha interpretação. Quando a gente está fazendo uma análise per se, é quando a gente consegue ter um conjunto probatório robusto o suficiente para dizer isso aqui, de fato, é um cartel clássico, como a gente conhece, de livro-texto. Então, você pega a lei 12.529, você coloca ela junto com o livro de microeconomia e dentro de um livro de microeconomia diz, olha, um cartel clássico como esse aqui tem essas hipóteses, e uma das hipóteses, obviamente, é a hipótese de ter poder de mercado. Por isso que a gente tem sempre que ter em mente o poder de mercado e que a gente quer combater o abuso do poder de mercado. Portanto, dentro da hipótese de quando você vai fazer um julgamento per se, você tem que ter um conjunto probatório tal que te mostra que havia poder de mercado ali de fato e que aqueles players estão se juntando conforme a teoria econômica está prevendo. Então, nesse caso em particular, é que a gente entende que seria uma conduta per se. Agora, o que eu comecei a chamar para fazer uma contrapartida com hardcore cartel, soft cartel, é essa junção de concorrentes. Aí, no exemplo do Paulo, eu estou pegando uma determinada classe médica, né, de ortopedistas, né, ou de um determinado núcleo em que eles, de fato, competem entre si, e que, mesmo assim, se você vai fazer uma análise de poder compensatório para saber se existe eficiências ou não. Então, nesse caso, você tem que ir adiante numa análise para poder estudar a questão das eficiências. Então, voltando ao ponto do Paulo, e voltando até ao teu, Eduardo, eu acho que cada caso é um caso, precisa ser analisado com cuidado. Poder compensatório, ele faz parte de uma análise de eficiências que está dentro de um marco normativo e no marco dentro da teoria econômica para a gente fazer. Então, esse law in economics, ele está ali, né? E eu vejo que muitas vezes, eu não sei, enfim, diversas vezes eu não vejo que essa análise é feita, ela é feita de forma geral, e quando é feita, talvez não seja feita com tanto cuidado e generalizando para um tema maior, ou seja, generalizando o caso e não analisando o caso em particular. Então, eu acho que esse é um tema em que eu vejo que a gente pode ter melhoras na ação do CAD, sim. Né? Quando eu estava lá como conselheira, eu falei isso diversas vezes e eu vejo que a gente continua com esse tema na mesa, né? Que a gente pode, de fato, trazer assim, novas concepções ou tentar fazer análises mais robustas com relação a esse ponto. Muito bom.
Quer comentar, Vicente, alguma... É difícil, né? Depois do Paulo Furquim, depois da Cristiane Alckmin, falar o quê, né? Mas eu queria agradecer, Eduardo, novamente a oportunidade e estar presente nesse debate tão rico com o Furquim, com a Cristiane Alckmin, e sediar, né, no canal da escola. E eu vejo algumas pessoas que habitualmente estão nos seguindo, acompanhando, participando, o Jason Mendonça, o professor Vinícius Klein, pelo IBRAC, o Ricardo Inglês de Souza, estão nos seguindo aqui, o Ricardo já mandando perguntas, você deve estar vendo também. Então, eu queria deixar um abraço para eles. Quanto ao que disse a Cristiane, de fato, eu vou falar o que agora, né? Então, eu vou tentar, como sendo um advogado, um jurista, um professor de direito, tentar trazer um pouquinho da outra visão também, mas que, no fundo, acho que estamos falando a mesma coisa. Como colocou a Cristiane Alckmin, a questão desse poder compensatório, ela nasce também em virtude de falhas de mercado. Então, o mercado tem falha e o mercado, muitas vezes, sozinho não se ajusta, se arruma, ou ele vai precisar fazer alguma coisa. E o Estado tem que estar presente, né? Nossa ideia é livre mercado, livre iniciativa, mas o Estado tem que estar presente para coibir os abusos. E coibir abuso no mercado, falando em direito da concorrência, é o papel da autoridade, investigando o quê? Caso a caso. E esse caso a caso, muitas vezes, ele vai aparecer num poder coordenado, né, entre empresas que se coordenam para exercer o poder compensatório. Então, a coordenação da empresa para ter um poder compensatório diante de uma situação do mercado, onde, de um lado, você tem alguém com muita força, com muito poder, e outro que não tem tanta força. Então, é trazer esse equilíbrio. Um ponto que a Cristiane também colocou é da posição dominante. Isso, aí eu já trago também uma questão daqui do nosso direito econômico, né? Quando a gente fala em direito concorrencial, a interdisciplinariedade com a economia é fortíssima. Direito econômico tem como fonte auxiliar a economia. Então, quem quer trabalhar direito à concorrência, o advogado, o professor de direito que quer se dedicar a essa área do direito econômico, direito concorrencial, ele tem que conversar, ele tem que aprender com os economistas. Então, estar hoje aqui com o Furquim e com a Cristiane Alckmin é uma honra e uma oportunidade para todos nós. Aonde que aparece problema, e aí vocês me perdoem, eu estou diante de duas autoridades, né, do CAD, né, que passaram pelo CAD. O problema aparece, na minha visão, e eu sei que também comungada com outros colegas da academia do direito, quando, a partir mais ou menos de 2012, o CAD ele passa a interpretar cartel como se fosse um ilícito pelo objeto, e muitas vezes confundindo o que é per se com objeto. Fazendo uma mistura, e o Eduardo sabe bem disso, com a legislação norte-americana e com a legislação europeia. Só que a nossa realidade é outra, e a nossa legislação também é outra e diz outras coisas também. Onde que eu vejo um grande problema aqui? Se eu pegar o artigo 36, se a gente colocar o que constitui infração da ordem econômica, está lá, independentemente de culpa, os atos sob qualquer forma manifestados, que tenham por objeto ou possam produzir os seguintes efeitos, ainda que não sejam alcançados. E está lá, limitar, falsear a concorrência, dominar o mercado, aumentar arbitrariamente os lucros e exercer de forma abusiva a posição dominante. Aqui em nenhum momento apareceu cartel é um ilícito, combinação é um ilícito. Onde que vai aparecer? No parágrafo 3º do artigo 36 está lá, presume-se as seguintes condutas, além de outras, na medida que configurem hipóteses previstas no caput deste artigo e seus incisos, caracterizam a infração da ordem econômica. E o inciso 1º desse parágrafo 3º diz acordar, combinar, manipular ou ajustar com concorrentes sob qualquer forma, preços, produção, e aí vai. Enfim, o que eu queria dizer com essa provocação? Cartel não é um ilícito pelo objeto, como o CAD tem dito, e não é um ilícito per se, não como a Cristiane Alckmin colocou. Eu vou fazer essa ressalva. A Cristiane Alckmin, quando ela fala do ilícito pelo objeto, pelo per se, desculpa, ela está fazendo o quê? Ela fez uma análise do caso
e concluiu que se trata de uma infração, porque ela analisou o caso. Em muitos casos que a gente acompanha, mais recente pelo CAD, de 2012 para frente, o que nós vimos? Faltou essa análise, faltou verificar, existe posição dominante? Aquelas empresas, de forma coordenada, estavam exercendo um poder compensatório ou estavam praticando cartel? Tinham possibilidade de limitar a concorrência? Conseguiriam dominar o mercado? Porque se não existe essa possibilidade, eu estaria diante do quê? Daquilo que no direito penal se diz crime impossível. Com isso, eu faço uma breve intervenção. Exato. Aí eu, aproveitando a deixa, excelentes pontos, Vicente, Cristiane e Paulo. Eu até diria mais que isso até está escrito no livro que eu coautoria com a professora Juliana Domingues, Direito Antitrust, que o poder econômico é um pré-requisito de incidência da lei antitrust. Então, assim, sem poder econômico não há sequer a incidência da lei. O CAD não deveria nem conhecer o caso, quanto mais condenar. E da mesma maneira que vocês muito bem colocaram sobre as cooperativas médicas, né, que estão posicionadas no contexto do dilema de agência apresentado pela Cristiane, e entre hospitais, donos de hospitais e donos de plano que são super poderosos, não desfrutam de um poder. Da mesma maneira, há uma infinidade de entidades de classe, de associações que se formam até às vezes para enfrentar um inimigo não menos desprezível, não menos forte e poderoso que os oligopólios e os monopólios, que é o Estado, né? Então, assim, a gente tem aí no Brasil talvez o principal inimigo daquele que exerce a livre iniciativa é o fisco, né? A Receita Federal. Então, que por sinal trabalha de uma maneira sob incentivos extremamente perversos, né? Todos sabem aí, não é esse o foco da discussão, mas o fisco trabalha sob incentivos de premiação e de auditores se eles autuam. Não importa se o auto prospera, quanto mais autua, mais prospera na carreira. Pode ser que o auto seja anulado no futuro, pode ser que não dê nada, mas depois de anos de litígio, mesmo tendo o auto anulado, aquele que autuou em 1 bilhão, em mais de bilhão, ele recebe o prêmio, né? Então, assim, a gente tem que lidar com esse tipo de realidade num país como o nosso, quando o CAD vai decidir se condena ou não condena uma organização entre concorrentes que, por exemplo, se prestam a entender o sistema fiscal, né? Ou a fazer frente a um player monopolista na oferta, ou a um monopsônio na compra, como foi o caso que a gente discutiu antes, envolvendo o setor de produção de laranja e suco de laranja concentrado congelado, né? Que é do conhecimento de todos. Mas, enfim, não é esse o meu mote de dominar o discurso. Eu gostaria de já aproveitar e passar, antes aqueles que querem fazer um comentário. Nós temos algumas perguntas da plateia, grandes operadores aqui estão nos assistindo do direito, tá? Aí temos o Ricardo de Souza, o professor Vinícius Klein, está nos assistindo, nos brindando com a honra de ter a sua audiência. Tem o Roberto Domingos Taufik, também um grande autor aí na nossa área, está aqui dedicando sua atenção a nós, né? E a Cris quer fazer um comentário para a gente passar para o segundo bloco. Eu acho que ela que vai desenvolver melhor. À vontade. Na verdade, são 2 comentários muito curtos. O primeiro, você estava falando da questão tributária, né? Então, uma coisa que hoje eu me questiono, porque eu estou nessa posição e eu estou vendo isso, é sobre a concorrência desleal no que toca à tributação. Porque o que a gente nota é que, mesmo dentro de um Estado, você tem alguns tipos de tributação diferentes e que, de fato, acabam promovendo a concorrência desleal. Isso é um tema que não sei exatamente, ainda não tem uma resposta. Acho que a gente tem que fazer reflexões se valeria a pena o CAD se envolver com casos como esses, mas que isso é um problema para a concorrência, certamente é a questão da tributação. E o outro comentário que eu ia fazer é que dentro do Estado é impressionante a quantidade de cartéis que existem. Impressionante, né? Então, assim, a venda para o setor público, assim que a gente chegou aqui, a gente pegou os contratos, a gente fez um corte de 20%, 25% nos contratos e os fornecedores continuavam ali. Se eles continuavam ali e não chiavam, é porque certamente o sobrepreço ultrapassava
a esses percentuais. Aliás, nós já pegamos cartéis aqui em que o sobrepreço ele passava de mais de 100% do valor que deveria ser o justo. Então, assim, se tem algo que, mais uma vez, se eu dentro do CAD, como conselheira, eu já achava que a gente tinha uma ação que era pouco dissuasória, agora aqui no Estado, essa minha percepção ela ficou mais forte, de que eu acho que o CAD, se tivesse agindo de uma forma um pouco mais contundente, principalmente com relação à multa, quando ele entende que de uma condenação, né, eu acho que talvez nós não tivéssemos tantos cartéis como eu estou observando aqui. Bem bom ponto, Cristiane. Assim, o CAD, eu não diria que não é contundente. O esforço de qualquer setor público do Estado ele é limitado, o recurso é escasso. A gente depende da economia. O professor Paulo já falou várias vezes, é o cobertor curto. Você cobre a cabeça, o pé fica de fora, ou o pé cobre o pé, a cabeça fica de fora. Então, o grande desafio é aquele escolher o foco para destinar o recurso público, né? Assim, hoje, o que a gente pode ver? Uma autoridade que é rígida, nivela por baixo e pune quem? Os mais fracos, né? Enquanto que os mais fortes continuam mais poderosos. Porque, assim, com todo respeito, se as associações que se formam de pequenos players, de franja de mercado, onde se negligencia a avaliação de poder econômico e se aplica um standard como tração por objeto, importado pela metade na União Europeia, onde lá existe a regra e a exceção, como os compra, colaborações para concorrentes, lá tem exceção bem clara. Não tem exceção clara, né? Qual que é o resultado prático em termos de análise econômica do direito e incentivos? A gente incentiva o quê? Operação no mercado cinza, ou seja, com evasão fiscal, né? Se pune organizações que se estruturam para cumprir e entender a legislação. Você acaba desmantelando quem quer entender, estimula a operação no mercado cinza e fortalece aqueles que já são fortes, que ao longo de anos e décadas, até mais de 100 anos, já se estruturaram como oligopólios, duopólios, até monopólios. Enfim, aí a grande questão, como esse tema vem sendo tratado no Brasil, e isso, por detrás disso, há um debate que só quem está aí no mundo do antitrust há algum tempo conhece, que é a história dos standards de análise. Seria a gente está diante de um standard, de um dilema, né, que não é só no Brasil, mas isso é discutido principalmente nos Estados Unidos, na União Europeia, no contexto de intervirem ou não nas grandes operações de empresas de tecnologia, né, fazendo comparações com elas, com as então empresas de petróleo, extração de petróleo, transporte nos anos 1800, início de 1900, remontando ao Sherman Act, que é a história de você aplicar um raciocínio de consumer welfare, né, da Escola de Chicago, versus o que se chama aí de hipster antitrust. Então, onde se prega uma avaliação mais profunda na perspectiva política, de cada caso deveria ser visto aí de maneira mais macro. É um tema que suscita uma série de posicionamentos, não existe aí uma receita bem pré-definida, mas está aí, minha percepção, eu queria ouvir todos, né, e mais passar para a apresentação da Cristiane, o que seria isso, né, esse debate, né, para posicionar quem está nos assistindo, e o que seria mais apropriado, né? O que vocês têm notado no posicionamento da nossa agência antitrust? Ela mais para o consumer welfare, do Robert Bork, ou ela está mais para o hipster antitrust? Então, vamos lá. Eu vou te dar aqui uma... Você sabe que o hipster antitrust você pode ter diversos tipos de definição, né? Então, eu vou tentar fazer uma definição que eu acho que quer dizer o hipster antitrust, né? Lá nos anos 60, como bem comentou Paulo, você tinha toda uma ideia de um poder de mercado desses grandes conglomerados, desses grandes grupos, né? Você tem lá o grupo do Standard Oil, que você teve que dividir, depois de mais de um tempo, você teve as Baby Bells, né? Que você dividiu lá nos Estados Unidos, e essa era a grande preocupação daquela ocasião. E aí você teve as grandes escolas de Chicago, né? Que veio com a ideia do consumer welfare, que
Eu, particularmente, eu gosto dela e eu defendo essa ideia até hoje. Tá? Essa seria, assim, eu já estou antecipando a minha conclusão desse debate. Né? E aí vem agora a questão do hipster antitrust. De novo, eu acho que quem está puxando isso, eu acho que tem o pessoal, de novo, lá da escola de Chicago, e também com Tim Hu, né, que também traz essa ideia, e alguns outros, né? Mas e qual é bem essa ideia? Você tem agora a questão dos dados da era da informação, da quarta revolução industrial, depois de 2010, com todas essas nanotecnologias, das inteligências artificiais e tudo mais. E você tem, de novo, vindo grandes grupos, como, por exemplo, o Facebook, que comprou o Instagram, comprou o WhatsApp, e então você, no fundo, hoje a gente está se vendo de novo numa onda de que você tem algumas empresas detentoras de informação, informação não deixa de ser poder de mercado, então o que fazer com isso, né? E aí você tem todo um debate. Então, assim, o pessoal da escola de Chicago, que eu estou olhando, olham essa ideia com muita preocupação, que ela tem sido, inclusive, muito comprada pela Europa, muito mais pela Europa do que o próprio Estados Unidos. FTC e DOJ atuam muito menos em condutas verticais, como está sendo adotado lá, né? As maiores multas hoje, você olha que são em condutas verticais dadas na Europa, né? Que tem uma preocupação muito grande com essa questão da detenção da informação e entendem que isso de fato, o poder dá poder de mercado àquele agente econômico, né? Mas eu vejo duas vertentes indo desse mesmo grupo de hipster antitrust. Eu acho que tem duas conversas aí. Uma que e aí, o que a gente faz? A gente continua olhando para a questão do consumer welfare? Eu, particularmente, acho que sim. Eu acho que se a gente adotar isso que todo o nosso guia, vou olhar para o nosso guia, tá? Se a gente colocar ali análises um pouco mais robustas de concorrência potencial, porque aí você já olha de uma coisa mais dinâmica, e não é um pouco meu voto da XP e Itaú. Assim, ali eu senti falta dentro do nosso guia que eu não conseguia colocar ali, escrever dentro do arcabouço que nós temos dentro do nosso guia, porque eu acho que a questão da análise potencial ela é sumamente relevante quando a gente está falando de era dos dados. Mas eu acho que falar de eficiência econômica, eu acho que ela é mais fácil e mais objetivo do que você abrir um leque de possibilidades, como alguns hipsters dizem, que em vez de você tratar de condutas anticompetitivas e estruturas de mercado apenas, vamos colocar também alguns problemas sociais como a desigualdade, vamos colocar ali também a questão do interesse nacional. Por exemplo, a África, dentro da lei dela, a África do Sul, ela coloca a questão do interesse nacional, né? Quando a gente tem o encontro dos BRICS, a China também coloca um pouco essa ideia do interesse nacional. Eu acho que isso, de alguma maneira, desvirtua o que o órgão antitruste ele veio a fazer. Então, assim, do ponto de vista do Estado, que está por cima do CAD, né, que está por cima do órgão antitruste, ele sim ele deve ter uma perspectiva mais holística. Ele deve pensar não só na eficiência econômica, mas como aquilo vai ser distribuído entre a sociedade, né? Então, você tem o primeiro e o segundo teoremas do bem-estar social, olhando da teoria econômica. Tá? Agora, do ponto de vista do órgão antitruste em si, eu acho que ele vai ser melhor para a sociedade se ele focar esforços em fazer o que ele está acostumado a fazer. Focar no poder de mercado, focar na eficiência econômica, focar em condutas anticompetitivas e estruturas de mercado, talvez melhorar o seu guia de análise, talvez melhorar a forma de analisar, prestar mais atenção em concorrência potencial, a questões de eficiência, questões de como é que os dados podem dar poder de mercado a uma pessoa, que foi, de novo, volta ao caso do XP com o Itaú, mas eu não colocaria o órgão antitruste para olhar outros problemas de ordem do Estado, ou seja, o Estado tem outras instituições que podem lidar com isso que não seja o CAD. Então, assim, eu coloco aqui na mesa essa minha visão do que eu acho que
seria aí o hipster antitrust versus, né, o consumer welfare, que é o que a gente tem na mesa e tem discutido aí nos últimos, pelo menos, 2, 3 anos, a gente está conversando sobre esses temas. Muito bom mesmo, Cris, muito obrigado. Aí, antes de passar para um comentário do Paulo e do Vicente, só para posicionar a todos, né? A gente, o que ela falou, na minha visão, é uma visão assim, de um ponto reducionista ao extremo, de um ponto super intervencionista, mas até com base em outros critérios que não estejam na lei, né? Talvez seja aí o desafio achar o ponto de equilíbrio, né? Porque tanto na Consumer Welfare, até citando o Tim Hook, lá de Colômbia, que é um dos protagonistas do hipster, movimento hipster, está muito mais para a parte democratas e vai, né? Mas tirando a parte, a gordura política, ele tem um ponto interessante, que no Consumer Welfare, que prega assim, olha, a fusão gera aumento de preço do consumidor só no curto prazo, mas e no médio e longo? Não gera aumento de preço? Então pode permitir. E para a conduta só combate cartel clássico, hardcore. O resto deixa a economia girar, que a mão invisível vai prevalecer, né? De outro lado, intervém demais, é a China, a gente entra num tema que é muito mais político do que técnico, né? Então, o que eu ponho agregando a isso para o Paulo e para o Vicente, assim, além do extremo do consumer welfare, você tem as famosas killer acquisitions, que é bem a linha do voto da Cristiane no caso da XP, né? E tem um pouco de visão do Banco Central do Brasil de limitar, né? Que eles entenderam que a XP era uma maverick firm, uma maverick por excelência do mercado das fintechs, talvez a primeira, né, que houve no Brasil, que teve sucesso. Então, não fazia sentido permitir uma aquisição, né, um controle pelo, talvez, o maior banco na época, com certeza o maior banco. Isso, maior banco privado, né? Pois é, então, 2 pontos para rechear o debate, né, que tem a Killer Acquisitions, que é o Facebook comprando o WhatsApp, que na análise tradicional estática do antitrust não captura isso, porque você não olha de hoje para o passado, você não tem o mesmo mercado, né? Tem entrante, que fala como lidar com isso, e como lidar com a captura aí, no caso da teoria da captura, do Economic Regulation do George Steiner, que de fato é uma realidade, né? Então aí esse puxa um pouco o hipster. E só para te ajudar aí numa coisa, o Facebook, na verdade, quando fala assim, mas o preço é zero, o consumidor está ali pagando o preço zero. Não, você está pagando o teu conjunto de informações, né? Então, assim, existe um preço. Que é o que os engalhos sempre colocam, os engalhos lá de Chicago. Assim, existe um preço. Você talvez não esteja percebendo isso, mas existe um preço, né? Data is new oil. Né? Exatamente. Bom. Professores. Está cortado. O Paulo, tem que tirar o... Muito obrigado. Pronto. Então, bom, acho um assunto interessantíssimo, quentíssimo, super recente, né? E atraiu muita gente. Eu, quando vi pela primeira vez com uma pessoa acima de 50 anos, a primeira reação foi o que é, né? E aí fui ler, fui fazer o que eu sei fazer, ali que é ler. E várias das coisas que eu li, assim, não me pareceram tão hipsters, no sentido de novas. Assim, por exemplo, olha, o importante não é assegurar o bem-estar do consumidor, o importante é assegurar a pujança da concorrência, assegurar a concorrência. Né? Quando a gente fala bem-estar do consumidor, a gente não está falando, eu digo isso, o critério Chicago, e acho que utilizado a interpretação da lei brasileira, né, que normalmente se tem, é essa, de transferir para o consumidor final os benefícios e tal. A nossa ideia não é maximizar o bem-estar do consumidor, é evitar ações de empresas, que podem ser condutas, que prejudiquem a concorrência e, por esse intermédio, prejudiquem o consumidor. Mas assim, é uma condição necessária o prejuízo à concorrência para se punir uma empresa. Você não pune uma empresa porque prejudicou o consumidor, mas não feriu a concorrência, não se pune isso na defesa da concorrência convencional. Né? Então, eu acho que tinha muita coisa ali que eu não discordava, eu assim, concordava. Problemas de definição do mercado relevante, a gente tem mais ou menos uns 25, quase 30 anos, um certo
entendimento que em mercados diferenciados e em mercados com muita inovação é muito difícil definir um mercado relevante, que foram desenvolvidas algumas alternativas. Eu diria que o caso do Facebook, WhatsApp, Instagram, né, é um problema de definição do mercado relevante, principalmente em mercados que a fronteira ela é mutante, né? Ela assim, faz parte da própria atividade ficar mudando a sua própria fronteira, que é o modus operandi dessas plataformas de adicionar funcionalidades. Na hora que você adiciona funcionalidades, a fronteira vai se mexendo. Algo que parecia, no início das investigações, digamos, não está no mesmo mercado, já no final das investigações já está aquela coisa assim, meio Instagram e Facebook muito parecidos, né? Mas eu vou subscrever a Cris aqui num ponto que eu acho fundamental que ela colocou, mas vou colocar um ponto que ela não chegou a colocar, mas não sei se ela divergiria, pode eventualmente sim. O ponto que eu vou convergir é que se você chega para uma autoridade de concorrência e dá para ela múltiplos objetivos, olha, você tem que cuidar da concorrência, essencialmente, mas está liberado se o consumidor final ficar melhor lá, a gente deixa passar alguma coisa aqui, desde que a concorrência, né, seja preservada. Aí você dá para ela também o interesse nacional, preservar empregos, que é o caso da África do Sul, por exemplo, né? Ou pode ser alguma coisa de interesse nacional, e tem exemplos interessantíssimos que são pertinentes. Eu vi um caso que estava numa ICN, que era mídia, salvo engano, em Hong Kong, e tinha lá 3 ou 4 grupos. Desses grupos, só um era anti-China, os outros 3 eram pró-China, e teria-se uma aquisição que teria adquirido. Um pró-China tinha comprado o único anti-China. Então, ali, a nossa análise convencional perde um pouco de uma variável super relevante, até poderia eventualmente ser introduzida na análise, mas, enfim, de um modo não convencional, certamente, né? Então, o que é o problema? Além das coisas que acho que a Cris colocou, e que eu subscrevo, acho que tem uma questão adicional que é, se você bota múltiplos objetivos, lá como interesse nacional, emprego, e você não tem um mecanismo de ponderação desses múltiplos objetivos, na prática, você está dando uma discricionariedade muito grande para a agência antitrust. Você está dando mais poder para ela decidir sem os controles externos da sociedade. No final das contas, esse é o meu temor, né? Porque você consegue, no final das contas, justificar quase todo tipo de intervenção, fazendo recurso a objetivos que ela pode pegar na estante à medida que for o interesse, né? Então, essa é a dificuldade, né? Mas eu tenho alguma coisa que me seduz nesse debate todo por modificar o padrão de intervenção em mercados, em particular nas plataformas digitais, né? Que é, assim, vamos pegar um caso lá, Google, Facebook, Amazon, vou pegar o caso do Google até. Quando se discute assim, a tensão com relação ao Google, o problema que está, quando as pessoas levantam um problema, certamente não é um problema de eficiência. O problema não é o navegador do Google, ele não funciona direito, ele trava, ele é caro, ele é difícil acesso. Não, ele é bom demais, ele é excelente, né? E por isso todo mundo usa. Então veja assim que é interessante que o motivo que faz as pessoas terem uma preocupação é certamente um mérito de mercado. Isso mesma coisa com a Amazon, com a Apple, Microsoft e tal. Mas tem algo aqui que é complicado a hora que você vai tendo uma empresa que vai ficando muito, muito, muito grande. 1, 2, 3 empresas. Porque pode ser que chegue um momento que elas fiquem too big to be regulated. Ela começa a ficar maior que o regulador. Você constitui uma capacitação de atuação extra-mercado. A atuação no mercado está linda, está funcionando muito bem. O problema é a atuação extra-mercado, a atuação em afetar a ordem pública, a ordem política, por exemplo, a própria indicação de conselheiros para as agências.
você começa a ter entidades que são capazes disso. E isso é preocupante. Isso é preocupante. E alguma forma de precaução da sociedade por intermédio do Estado contra esse tipo de ocorrência, eu sempre escuto com muita atenção. Acho que tem aí um ponto para se olhar com cuidado. Muito bom. Eu citava o Stiglitz com Too Big to Fail, agora eu vou citar o Paulo Furquim, Too Big to be Regulated. A Cristiane que me colocou, deu o exemplo da África do Sul, e eu lembro numa ICN de conduta unilateral em Stellenbosch, teve uma discussão de um caso hipotético e era o preço que estava muito caro de determinado produto no mercado africano. E quais as hipóteses, o que poderia a autoridade antitrust da África do Sul fazer? E analisando os dados que eram apresentados no caso hipotético, os produtos importados, o valor era muito menor. Só que existia uma tarifa de importação altíssima. Eu lembro que, vendo aquilo lá, a minha resposta na hora foi, bom, reduz a tarifa de importação, você vai abaixar o preço, assim a competição, todo mundo vai ganhar com isso. A pessoa que participava da discussão da autoridade sul-africana ficou assim chocada. Mas como isso vai acabar com a nossa indústria nacional? Então, bem na linha do que a Cristiane Alckmin colocou. A discussão, acho que é bem interessante aqui, que foi colocado pelos três, pelo valor da concorrência. O que significa concorrência? E depois, qual é o papel de uma autoridade da concorrência? Eu acho que são duas coisas que muitas vezes as pessoas misturam e não sabem endereçar o que representa cada uma dessas searas. Muito bem, a concorrência, ela, para mim, particularmente, ela tem um valor muito maior do que o preço final para o consumidor, né? E aí, Gabão, até peço licença, eu não gosto muito das rotulações como ficam andando agora, né? Hipster, consumer. Eu não sou hip, eu não sou consumer, eu estou discutindo aqui a concorrência e esses aspectos. Então, você tem o consumer welfare, se a gente está pensando no bem-estar do consumidor, eu não ficaria naquela visão mais radical, que é o preço. O menor preço, se o consumidor está pagando menos, ótimo para o consumidor, então não tem nada a fazer, o consumidor está ganhando. Acho que a concorrência tem muito mais e o consumidor do que só o preço. Por quê? Muitas vezes a gente fica adstrito à questão preço e acaba legitimando grandes concentrações, grandes monopólios, e grandes monopólios que, como o Paulo Furquim colocou, depois ficarão too big to be regulated. Então, é difícil você, depois desses grandes grupos estarem constituídos, qual será a intervenção do Estado? Isso por quê? Porque, além do preço, acho que a concorrência tem outros valores. E o valor que eu trago não é o valor preço, é o valor originário da discussão do direito concorrencial lá nos Estados Unidos. Concorrência é democracia. Se você concentra muito poder, você deixa de ter a democracia. Então, pensar na concorrência é pensar quais os ganhos que a sociedade vai ter a partir da competição. E aí, voltando para a discussão do tema do nosso encontro de hoje, muitas vezes essa competição pode ser melhor travada se eu tiver um poder compensatório entre grandes e pequenos, né? E aí volta a talvez um grande dilema concorrencial, fazer sua análise de preço, ela tem que ter uma postura mais intervencionista, como hoje tem a autoridade europeia nas questões das big techs. E aí volta também uma outra provocação. Vamos reparar uma coisa, o papel que a autoridade europeia tem é sempre nesse sentido, em valores, democracia, informação. Mas, curiosamente, essas grandes empresas que estão sendo reguladas, né, vamos dizer assim, são empresas norte-americanas. Será que eles teriam a mesma visão se essas empresas fossem empresas europeias? Fica aí a provocação. Excelentes pontos, professor Vicente, muito bem colocado. Assim, e o Paulo, sem dúvida, too big to regulate, né? Então,
não à toa eles fazem uma analogia ao octopus do Rockefeller, né? É uma alusão ao periódico que acabou com o processo, né, dos Estados Unidos contra o Rockefeller, né? Foi o SDOJ contra o Rockefeller. Derivou de um periódico, está bem contado no livro do Tim Hu, que é o Curse of Bigness. Quem tiver interesse e não leu, leia, rapidinho de ler, super interessante. Que o octopus era justamente a figura do periódico, porque o Rockefeller, os tentáculos pegavam a Casa Branca, pegavam o Capitólio, né, as autoridades, e ninguém conseguia acabar com ele, né? Então, é justamente isso, fica grande demais para ser regulado, se submeter às leis e acaba ficando incontrolável, né? E quem controlaria? Acho que a Cris quer fazer um comentário. Fazer um comentário sobre o ponto do Vicente, que eu acho que é muitíssimo pertinente, vale fazer uma pontuação. Concorrência não é só preço, obviamente assim, que não, eu acho que as pessoas talvez tenham uma percepção equivocada de fazer um link direto com isso, mas claro que não, é a oferta de produtos, é a qualidade, diversas outras atribuições, várias coisas que você pode pensar. E quando você estava falando, Vicente, eu me lembrei do meu voto que eu dei, de um cartel que teve, do cartel do frete rodoviário para o Porto de Santos. E ali, repara, não é que os cartelistas eles tinham uma participação de mercado grande, já começa por aí, poder de mercado ali era porque eles detinham um determinado terreno em que eles faziam uma exclusão de qualquer um que não fazia parte da sua associação, e a partir daí que eles, no fundo, davam uma qualidade péssima para os serviços que faziam, além do preço majorado, também diversas outras consequências aconteciam ali. Então, na hora que você combate um cartel, você não está só focando em preço, muito embora seja essa o mote, né, que a gente sempre vê nos guias, etc. Mas eu concordo muito com você, eu acho que é um conjunto de coisas que tem aí por trás. Então, na hora que você permite que a concorrência flua, a gente está trazendo um benefício para o consumidor em particular, ou para a sociedade, né, que consome aquilo ali, de diversas naturezas. Preço é um dos fatores, mas não somente esse, né? Então, era esse o comentário que eu queria fazer do Vicente, e fazer uma provocação, que é o seguinte, aí só para fazer o que eu acabei de lançar. Nós aqui em Goiás fizemos um app do Abasteça Mais, em que ali pelo app, você pega todos os preços, etc. e tal. Então, eu quero fazer a provocação do que eu estou fazendo. Eu estou fomentando o cartel ou eu estou tentando fomentar a maior concorrência? Essa é uma dúvida que daqui a um ano eu vou poder falar para vocês. Pois é, não seria um ilícito por objeto? Pois é. A sorte que o poder público é isento, né? Não está isenção antitruste, né? Mas fica uma pergunta interessante também. No caso de cartel, se as pessoas investigadas, as empresas investigadas, elas alegarem, comprovarem, olha, é um poder compensatório. Esse poder compensatório será analisado pelo CAD como uma justificativa, entre aspas, uma regra da razão para analisar o caso? Ou o CAD vai assumir aquilo como, olha, eles estão confessando que fizeram o cartel mesmo, então não tem nem o que discutir. Aí eu aproveitaria para endereçar, foram feitas algumas perguntas aqui, né? Uma delas foi como avaliar poder compensatório em mercado de dois lados, né? Uma pergunta do Ricardo Inglês, né? Atuante aí na área. E não é trivial a pergunta. E outra pergunta é se haveria um limite para definir poder compensatório é aceitável até aqui, a partir daqui é inaceitável, né? E aí uma pergunta minha, o poder compensatório na análise antitruste não seria um antídoto ao invés de uma doença que a autoridade deveria privilegiar para justamente mitigar a formação dessas superestruturas de poder econômico? Excelente, né? 3 pontos bem... Excelentes perguntas, Posso
sei lá, Cris, quer ir? Eu vou primeiro. Não, pode, vai adiante, adiante. Então, primeiro, assim, toda a ideia do Galbraith é exatamente antídoto. O poder de mercado pré-existente cria-se como lidar com isso, como lidar com essa falha do sistema de mercado. Bom, tem a política de defesa da concorrência e tal, mas tem mecanismos que a sociedade cria. Um desses pode ser o próprio poder compensatório. Esse está na origem do livro dele. Bom, a primeira pergunta, eu vou aproveitar aqui para mandar um abraço aí para o Ricardo, também para o Vinícius, para o Taufik, que são os que você citou, grandes amigos. Queria estar vendo vocês aqui nessa oportunidade, né? Acho que... Oi? A gente tem outros, Fabiana Tito, grandes economistas, enfim, Maria Cecília Andrade, grande jurista, enfim, várias pessoas muito importantes aí dedicando essa atenção a nós. Excelente. Então, beijos e abraços aí para todos, né? Então, essa questão eu achei ótima. Hoje, uma das fronteiras do estudo em organização industrial, economia acadêmico, é ver quais são as implicações de você aplicar mercado de dois lados para diversas circunstâncias. Então, desde a que é a definição de mercado relevante, risco predatório, que é uma coisa que a gente já avançou, mas para outras coisas. Essa aqui seria uma delas. Eu entendo que essa aqui seria uma que a gente deveria caminhar. Eu entendo que não é tão complicado, porque a gente tem um mercado de dois lados, tem algum poder pré-existente, pelo menos em alguns dos mercados, para você vir a falar de poder compensatório. Você tem esse lado. A grande diferença é que o que você faz aqui tem efeitos no outro. Então, as implicações podem ser muito variadas mesmo. E a outra questão, dá para ir até um limite. Vicente falou assim que aprende muito com os economistas e que uma pessoa que atua no antitrust tem que estudar economia. Eu refaço, assim, eu vou refrasear, né, na perspectiva do economista. Atuar no antitrust também tem que aprender muito o direito, porque no final das contas é uma aplicação de uma norma, casos concretos. Esse é o reino do direito, essencialmente. Eu procuro, já aprendi com muita gente e continuo aprendendo como num evento como esse de hoje, né? E isso significa que essa questão toca um ponto que é fundamental, que é qual é um padrão de prova, né? Assim, até onde você, num caso, obviamente que nunca, nem quando nós dizemos regra da razão, na verdade, nós exploramos toda a potencialidade de informação e evidências de um caso. Tem uma hora que se para e se conclui, né? Qual é o conjunto de evidências para se concluir que algo foi lícito ou ilícito? É algo que tem um fim, né? E citando um dos meus primeiros professores de direito, que era o Luiz Schwartz, né, que é colega de conselho, ele dizia até que esse padrão de investigação ele era um contínuo, e que a gente muitas vezes fala desses extremos, per se, regra da razão, mas na verdade aquilo se processava num contínuo e proposição a qual eu acolhi, assim, até na nossa atividade diária de julgar. No caso de poder compensatório, eu acho que existe sim alguns elementos que facilitam a aplicação da norma, né? Primeiro, tem que ter um poder de mercado pré-existente, substancial, né? Segundo, o poder que se forma, ele não pode ser maior que o poder de mercado pré-existente. Senão você acaba criando um problema maior do que o que você desejaria solucionar, né? Então, isso já vai assim, de formação de um poder, que alguém possa usar uma poder compensatório defense, né? Uma defesa na base do poder compensatório. A outra que eu acho importante também, como é que é o processo de a relação entre essas duas partes, se é de precificação unilateral ou se é de um processo de barganha. Isso vai fazer toda a diferença se isso vai resultar em coisas que são boas para a sociedade ou ruins para a sociedade. Se for unilateral, tem um problema típico de dupla margem, que a Cris conhece muito bem e que acaba sendo o pior dos mundos, né? Isso pode parecer esquisito, mas na minha experiência, olhando os autos, é muito fácil
estão numa precificação unilateral. Aliás, nunca vi um cartel que a precificação fosse negociada, né? Cartel não negocia, cartel define um aumento de preço, uma redução de quantidade, sem consultar o cliente, digamos, né? Coisa que é bem diferente dessas negociações que têm poder compensatório. Enfim, acho que tem elementos, sim, que são de fácil aferição, que permitem separar o joio do trigo e, portanto, impor um limite a esse argumento de poder compensatório. Muito bom. Aqui uma colocação aí de um colega de longa data, amigos de longa data de todos, aí, o Bruno Drago. Ele não faz uma pergunta, ele faz uma afirmação que não existe lista per se no Brasil. Então, é isso aí, Bruno. Muito obrigado pela audiência, hein? Excelente. Super qualificado, tal como os professores que aqui falam. Aqui só um registro que o professor André Santa Cruz, perdão, deve ter tido algum probleminha, não vai poder entrar, ou até agora não apareceu, eu imagino que ele não vai poder entrar. Mas eu vou falar algo que ele falaria, que ele falou, que eu aprendi com ele até, que foi sobre o von Mises, né? Que ensina uma outra perspectiva de olhar para o consumidor. Então, todo mundo acha, assim, eu sou um deles, aprendi, né, no popular, que, poxa, a gente tem o rei do gado, o rei do leite, né, o rei do supermercado, né, e o Mises tem um jeito de olhar para a economia que faz a gente parar para pensar que é o seguinte: na verdade, não tem esse rei da oferta, o rei, na verdade, é o consumidor. Então, no universo do Mises, quanto mais a gente protege a concorrência como um processo contínuo, de cada vez mais ter gente ofertando, inovando com a disruption, sempre ofertando melhores produtos e serviços, e o Estado protege a concorrência como um processo, o consumidor vai ganhar. Às vezes, o preço alto no curto prazo pode ser um resultado, que não quer dizer que é um mal-estar do consumidor, né? Pode ser que, basicamente, incentive novas entradas e novas ofertas no futuro, que no final a alternativa de oferta e mais produtos, mais inovação é que vai trazer o ganho para os consumidores, né? E talvez um desafio, né? Não seria, eu não me lembro de ter um guia de poder compensatório, eu não conheço. Talvez o Brasil pudesse inovar em trabalhar uma ideia de parâmetros para julgamento de casos em poder compensatório, né? Considerando o poder econômico pré-existente, como o Paulo bem colocou, quem que está envolvido na eventual colaboração, né? E assim por diante. Eu não sei se algum de vocês querem fazer algum outro comentário. A gente pode cobrir todos os pontos, por favor. A Cris. Então, esse é um tema que eu não acho tão fácil. Talvez eu discorde um pouco do meu colega Paulo, no sentido de que eu acho que ele, respondendo as perguntas que foram feitas de como fazer e como calcular, eu acho que foram, nos casos que eu peguei, eu tive muita dificuldade de fazer uma aplicação prática aplicação teórica nos casos práticos, né? A gente tem, obviamente, como o Paulo falou, que é a questão do poder de mercado pré-existente, que aquela formação daquele conjunto de players se juntando, que ele não pode depois, né, inverter o jogo, mas eu acho que cada mercado tem a sua particularidade e a sua idiosincrasia. Cada caso em cada mercado também tem a sua particularidade. Então, em cada voto que eu fiz, e aí faço das palavras do Paulo as minhas, né? O mundo é do direito, né? Economia é um instrumento, né? Então, o que eu tentei fazer sempre foi abusar da economia como instrumento para detectar poder de mercado, para poder especificar o que eu quero dizer com um poder dominante. Tá? E isso não necessariamente é fácil. Vou dar aquele exemplo de novo daquela joint venture das três, da SBT, Record e Rede TV, em que é um mercado regulado. Você tem diversas leis ali em vários mercados. Então, são mercados de dois lados, em que um mercado é regulado por uma tal lei, o outro é regulado por uma outra lei.
quer dizer, ele não tem um mercado totalmente livre. E aí a sua análise vai ter que fazer a observância daquelas leis que estão ali, né? E que, portanto, os players que estão ali vão ter que observar aquelas leis na sua atuação. Elas não podem simplesmente deliberar por preço ou fazer alguma outra coisa. Tem um preço ali que ele vai ter que seguir, provavelmente. Então, você tem assim as várias limitações, né? Então, a minha sugestão para aquele que quer fazer uma análise de poder compensatório obviamente, no primeiro momento é verificar a análise o poder de mercado pré-existente, que depois disso esse poder não vai se sobrepor ao outro. Isso é um princípio. Mas na hora que você for analisar, você tem que analisar, você tem que entender bem no mercado, mas muito bem. Eu acho que no caso daquele voto da SBT, Record e Rede TV, eu tenho a percepção que diversos colegas não conseguiram entender o funcionamento do mercado. Então, na hora que você não consegue entender o funcionamento do mercado, as particularidades daquele mercado, é muito pouco provável que você vai chegar numa conclusão que, de fato, seja uma conclusão talvez menos equivocada, né? Não a correta, mas assim, tentando errar o menos possível, né? Então, acho que o que eu tentei fazer em todos os meus votos e o que eu sugeriria para qualquer um fazer tem que pegar o mercado e entender muito. Pega todos os dados do mercado, estuda o mercado, analisa o mercado, pega os dados, namora os dados, vê o que está acontecendo, vê o outro lado, ou seja, se você tem um mercado de dois lados, que é o caso também do Simba, olha para um lado, olha para o outro, olha os players que estão conversando com aquele player, né, do mercado de dois lados. Então, não acho que tem uma metodologia única, mas acho que tem algumas diretrizes. No voto da Simba, nesse voto que era chamada da Nilco, naquela ocasião, que depois, quando aprovado, foi o caso, virou Simba, do SBT, Record e Rede TV, eu ali tentei, e não sei se fui feliz, mas todo o meu esforço, Eduardo, foi justamente para tentar traçar algumas diretrizes de como fazer uma análise de poder compensatório. Porque eu tive essa dificuldade e eu tive que buscar como ver. Então, eu peguei a teoria, revisei a teoria, estudei. Então, ali tem muita fonte também. Então, mesmo que não compreendo, ou não entendo, ou acho que eu esteja errada na minha análise, eu acho que ali tem muita fonte bibliográfica para olhar e para, enfim, ver e discutir. Eu acho que esse tema, por si só, como avaliar, eu acho que talvez seja um outro live aqui da gente, né? um outro debate de mais 2 horas, porque tem muita coisa para falar, de fato. Sem dúvida. Eu gostaria de agradecer a todos e passar para um breve fechamento. Não é? A última pergunta que endereçaram, talvez já tenha sido respondida, mas se vocês quiserem fazer algum último comentário, é do Gabriel Caiati. O seguinte: poder compensatório pode ser um instrumento de implementação de políticas públicas contra o poder de compra? Né? Então, vou deixar aberto, agradecer a todos, afirmar que o antitrust é uma tarefa caso a caso. Eu acho muito difícil ter um standard prático, fácil e rápido de resolver. Vai dar errado. Assim, o que eu aprendi, que eu posso dizer alguma coisa, ainda sou um aluno, mas não dá para adotar um standard para todos os casos, infelizmente. Bem-vindos ao Antitrust, não é verdade? A vocês, muito obrigado, e gostaria de ouvir o final aí do Paulo, do Vicente, da Cris, para a gente encerrar. Eu queria agradecer a esse convite, que mais uma vez aqui me dá a oportunidade de aprender muito com vocês, sempre. Todo debate, para mim, é sempre um grande privilégio estar com colegas que estão aí no Antitruste há tanto tempo. E quero dar um grande abraço para todos aqueles que você, Eduardo, comentou aqui, que são todos amigos também, né, do nosso velho Antitruste, pessoas muito sérias que escrevem aí há muito tempo e que, assim como todos nós aqui, têm essa paixão, né? Essa paixão pela concorrência. Sigamos assim. Boa noite e um grande abraço a todos aqui.
Também gostaria de agradecer, Eduardo, o convite, parabenizá-lo por essa iniciativa. Aprendi muito hoje, de novo, com o Furquim, com a Cristiane Alckmin, e como colocou a professora Juliana Domingues no chat, o debate paralelo também lá é intenso e de altíssima qualidade. Então, acho que a discussão aqui fomentou um debate interessantíssimo via chat. E eu gostaria de encerrar com uma sugestão para quem está estudando, quem gosta do concorrencial, pegue os votos do Furquim, da Cristiane, é fácil, está tudo no site, verdadeiras aulas para aprender e discutir o direito da concorrência. Obrigado a todos. Acho que eu estou sem... Não, está aqui, tá, vocês estão me ouvindo, né? Então, bom, comentários finais aqui. Primeiro, concordando aqui com essa última fala do Eduardo, da Cris, né? O caso é absolutamente essencial e a gente não pode nunca desancorar do caso, o conhecimento da realidade e tal. Mas tem uma tensão que eu acho que vocês concordariam também, que ao mesmo tempo a política ela precisa ter um grau de previsibilidade, né, do antitrust, faz parte de uma boa instituição, como qualquer instituição, uma instituição de defesa da concorrência, ela dar parâmetros para comportamentos. Mais do que punir em cada caso, é dizer assim, olha, esse é um comportamento aceito, esse não é um comportamento aceito. Então, esses parâmetros, eu acho uma tensão muito difícil, porque você tem que ancorar no caso, mas ao mesmo tempo tem que sinalizar em algum nível de abstração aqui, né? Que é o que eu acho que, no final das contas, todo mundo tenta fazer, né? Não sei se a gente consegue fazer. E, finalmente, só teve essa pergunta do política pública com poder compensatório. Olha, super comum, na verdade, assim, em mercados agrícolas. Assim, se vocês conversarem com Roberto Rodrigues, já foi ministro da Agricultura, uma liderança aí do agronegócio, ele vive conduzindo essas conversas de alinhamento na cadeia produtiva e algumas vezes até com arranjos como chegou a sugerir há muito tempo, e teve até uma discussão que foi parar no CAD, do Concessitros, né? Isso foi sugestão do Roberto Rodrigues, mas também de outras cadeias produtivas, tem várias que já operam assim, né? Que a gente elas não, como elas não são problemáticas, elas acabam não indo parar no CAD, mas se parassem, eu não sei qual seria o resultado, mas como é o caso do fumo também, né? As cadeias, assim, os fumicultores com a indústria de fumo, tem uma relação também desse tipo. Bom, eu fico aqui, foi um prazer enorme encontrar vocês, a Cris, que eu não via há muito tempo aí, então, acho que é das pessoas que mais certamente sinaliza que não tem medo de desafios, que pega os desafios super interessantes. Parabéns pelo trabalho que você está fazendo aí. E o Vicente e o Eduardo, que eu encontro assim, com uma frequência até um pouco maior, foi um prazer desfrutar aí da companhia de vocês também. Bom, pessoal, muito obrigado. Com isso a gente encerra esse live webinar e, assim, foi uma satisfação imensa para mim. Espero que a gente possa repetir. Parabéns, Cris, Vicente, Paulo. Boa noite a todos. Boa noite.